E aí, que é o Uzumaki, passando no começo do vídeo, só pra dar um aviso pra vocês, né, já tô aqui na edição do vídeo, e bem, o lance é que quando a gente gravou esse vídeo, a gente tava com pessoas em casa, então houveram alguns barulhos, principalmente na casa do Monk, porque ele tava com criança lá, então teve alguns momentos do vídeo que teve barulho de criança no fundo, mas bem, foi bem pouco. Então não vai atrapalhar muito a experiência. No mais é isso. Deixa um like, se inscreve, compartilha. Até mais e bom vídeo. Salve pessoal, tudo bem? Aqui é o Uzumaki. Não, está robótico. Filha da puta. O cara é muito o cara é muito cuzão, tá ligado? Bem-vindo ao Misologando, né? O Monk. Eu sou o Uzumaki. Estamos aqui hoje para falar sobre live action de anime, né? Que existem vários tipos de live action, em que cada um deles tem algumas características boas e ruins, sendo que alguns são construídos de maneira muito porca, né? Que a direção resolve literalmente cagar e andar pro original, já outras simplesmente fazem exatamente como original, mas de uma maneira ruim, e também existem aquelas que adaptam de maneira boa ou de maneira ruim, correto? Com certeza, tá ligado? Mano, é um lance muito interessante porque live actions eles podem, tipo, ser muito 8 ou 80, tá ligado? Ou podem, tipo, ficar muito bons, muito fiéis, ou às vezes nem tão fiéis, mas adaptados e com a essência da obra original, ou uns bagulho bem zoado, tá ligado? Zé da Manga. Tá ligado? Uns bagulho realmente tenebroso, tá ligado? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Espero que seja um assunto que vocês gostem. Vamos só deixar algumas coisas claras aqui, né? Como é que fala, né? A frequência, né? Tá quebrada faz bastante tempo. Coisas aconteceram, né? Coisas aí envolvendo o corrompimento de alguns conteúdos nossos aí, né? Que pro azar do nosso querido Uzumaki aí, que estava trabalhando há dias na edição de um. E no outro que foi o áudio, né? Que ele foi um retardado fudido. Por isso que durante 2 ou 3 sexta-feiras eu não tenho certeza de tempo, não sei nada, mas nós vamos voltar com tudo agora, a intenção de produzir mais coisas e trazer mais conteúdo interessante, né? Por isso que a gente já voltou com um assunto que pra gente é atual, né? Eu não sei se é atual ainda, né? Pois tá rolando muitos boatos sobre novos live action de anime e tal, e alguns têm muito potencial, outros nem tanto, né? Correto? Com certeza, tá ligado? Eu acho sim que é um assunto que tá muito em pauta hoje em dia. Tanto que, bem, eu acredito que os live actions de anime têm uma grande chance de se tornarem um novo grande sucesso dessa década, tá ligado? Mas isso a gente vai decorrer ao longo do vídeo. Tirando o seu ódio, a sua clara superação do que aconteceu relacionado aos vídeos que não deram certo, você tem mais você tem algo mais a agregar ou a gente pode ir direto pro conteúdo? Vamos pro conteúdo, né? Pode puxar a vinheta aí. Se você é um fodinha, já vai deixar. Fechou, solta aí. Mas então, galera, basicamente o vídeo vai ser dividido em 3 partes, tá ligado? Meio que em 3 tópicos. Um live que nós achamos que tem qualidade, tanto em fidelidade quanto em produção. Outro que a gente não gosta tanto, que a gente considera paia, tá ligado? Tenebroso. E outros que estão por vir e que o que nós esperamos deles, tá ligado? O que nós aguardamos, como a gente espera que a história seja adaptada e o que a gente espera, tá ligado? Então, aproveitando, né, que já puxou os 3 tipos que a gente vai falar, eu já quero começar falando sobre um bom, né, que é o One Piece da Netflix, né, que pra mim, atualmente, é o melhor live action de anime já feito, ele é muito bom, de verdade. Ele tem muitas características fiéis à obra oficial, só que eles adaptam e resumem muita coisa, entende? Pra ficar mais fácil de digerir para uma pessoa que o One Piece da Netflix. Eu, né, sou muito fã do One Piece, né, sempre fui, desde que eu era novo, eu acompanho e tal.
E quando eu vi o anúncio sobre o live action, não botei muita fé não, sendo que eu cheguei a comentar com vários amigos meus na época, que parecia muito tosco, que provavelmente seria uma merda e tal, principalmente por conta do CGI fraco que a série tem. Eu joguei bastante, mas quando eu assisti, porra, eu me apaixonei. E sendo que a série ela funciona em algumas coisas muito melhor que até mesmo o próprio anime, em que ele resume muito bem os arcos de personagem, fazendo com que uma pessoa novata que nunca assistiu One Piece consiga assistir e consiga se divertir com aquela história, entende? Sem precisar ver cento e pouco episódios, porque uma coisa que sempre atrapalhou muita gente conhecer One Piece foi esses benditos episódios, né? Por ser muito longo, muita gente desiste de começar a assistir, entende? E desenvolvendo arcos de personagem junto com arcos grandes, né? Por exemplo, no arco de Arlong, eles falam sobre o Zoro, entende? Falam sobre o Sop de maneira resumida. Tudo bem que em relação ao arco do Sop, eu não gostei do resumo que eles fizeram, mas no geral eles acertaram bastante nessa construção de personagens. E bem, diferente do Monk, eu ainda não sou um fã tão ávido de One Piece. Tanto que quando lançou, dublado pela primeira vez na Netflix, eu assisti todos os episódios que foram lançados, porém, acabei não voltando para as próximas temporadas que eles lançaram. E realmente, o live action de One Piece, embora eu ainda não tenha assistido tudo, principalmente por questão de tempo e trabalho, enfim, eu ainda não terminei. Mas até onde eu vi, ele realmente adapta muito bem a história contada no anime, sabe? Tanto em questão de visual, questão de enredo, na forma como eles contam a história, cronologia, também quanto na questão da fidelidade com a história em si, a história que está sendo contada, sabe? Então para uma pessoa que provavelmente não vai ter tanta paciência, que já não é um fã antigo da série, começar assistindo o live action vai ser muito interessante começar a partir desse ponto e provavelmente vai fazer com que o interesse para que ela parta para o anime e quem sabe até mesmo para o mangá seja muito maior. Eu diria que é importante a existência dos live actions porque além de ser uma nova forma e uma mídia diferente de contar aquela história que as pessoas tanto gostam, ele pode conseguir um público novo que se torne fã da obra original. Isso é algo muito interessante e muito bom de se ver, tá ligado? Principalmente quando há o carinho envolvido. E na verdade não principalmente, mas essencialmente quando há o carinho envolvido naquela obra, na produção daquela nova mídia, da obra que nós amamos tanto, sabe? Diferente do live action, por exemplo, de Dragon Ball, que é totalmente desconexo da obra original, o live de One Piece ele é totalmente fiel, porque ele é feito com carinho e é feito com amor. Aproveitando que você está falando de Dragon Ball Evolution, né? Acho que tem muitas características lá que mostram o quão uma grande direção não, né? Uma péssima direção pode afetar tanto uma obra. Por exemplo, lá tinha um elenco que tinha um conhecimento sobre a história, gostava daquela história, mas mesmo assim, por conta de falta de interesse da produção em tanto chamar o criador original da obra, que é o Akira Toriyama, quanto da produção em tentar trazer aquela história da maneira como ela é contada, ficou muito desconexo as duas coisas, entende? Por exemplo, o One Piece, ele faz diferenças narrativas em questão do original, com certeza, principalmente em relação a cortar alguns arcos pequenos de personagem, mas ele consegue chegar no ponto em que ele queria estar, entende? Tipo, todas aquelas cenas incríveis que você vê, por exemplo, o Zoro versus Mihawk que tá lá, Luffy versus Arlong que tá lá, a Nami batendo a faca na tatuagem dos piratas do Tubarão também. Já no Dragon Ball, não. Tipo, tem o Piccolo, tem a Bulma, tem o Mestre Kami, tem o Yantia e tem o Kamehameha, mas nada disso é o que a gente conhece. Sendo que quando você assiste, você fala, pô, isso é realmente Dragon Ball. Porque parece somente mais um filme adolescente comum que tem, sei lá, 10 mil iguais, entende? Tirando totalmente as características que tornam o Dragon Ball. E eu acho que na verdade esse é o ponto principal do porquê esses live actions que, bem, são ruins, são de fato ruins, acabam ficando desse jeito. Porque é basicamente um desdém que os produtores têm com a obra, sabe? Não adianta nada os atores, o elenco em si, ter um carinho, ter um conhecimento sobre aquilo que eles estão atuando, sobre aquilo que eles estão dando vida, se a produção
não tem esse mesmo interesse, sabe? Esse mesmo interesse, esse mesmo amor. É quase como se houvesse uma soberba por parte da produção, de basicamente, bem, eu tenho essa história, eu tenho essa base, e sinceramente a minha visão ela é melhor do que a obra original, sendo que não. Por exemplo, Dragon Ball Evolution, ele parece um filme adolescente com a skin de Dragon Ball. Isso é algo muito bizarro. Porém, isso foi no passado. Embora produções recentes acabem seguindo por esse mesmo caminho, produções ainda mais recentes, como One Piece, nos provam que é possível fazer live actions bons, fiéis e de obras que, sinceramente, na nossa cabeça, à primeira vista, seriam inconcebíveis. Quer dizer, quando o live action de One Piece ele foi anunciado, sinceramente, eu acredito que não só eu e não só o Monk, mas todo mundo praticamente achou que não ia dar certo, sabe? Que ia ficar totalmente desconexo com a realidade, sabe? Com pessoas reais interpretando aqueles personagens e vivendo naquele mundo. Mas não, por conta de carinho e conhecimento e principalmente o envolvimento do autor original, por isso que ficou tão bom. Aproveitando para falar um pouco sobre essa coisa do carinho, né? Um live action muito bom, né? Que teve um péssimo orçamento, é o live action de Bleach, em que ele consegue trazer aquela história, consegue trazer aqueles personagens, adaptar de forma muito boa o primeiro arco de Bleach, entende? Tendo todo o cuidado de desenvolver cada personagem separadamente, tendo lutas super bem coreografadas. E não é de um grande estúdio de Hollywood, entende? Por exemplo, Dragon Ball teve um grande estúdio e mesmo assim não conseguiu fazer direito o que deveria ter sido feito, né? É a mesma coisa, sei lá, do live action de Shingeki no Kyojin, que é uma das piores coisas que existe, tá ligado? Em que, porra, mesmo eles tendo dinheiro, adaptando uma das obras mais famosas da época, né, que era o Shingeki, que estava em alta, eles simplesmente conseguiram trazer um bagulho porco em que nem as pessoas que não conheciam gostavam, nem os fãs gostavam, porque era simplesmente um filme ruim. A principal pauta e o motivo desse vídeo aqui, que provavelmente vai ser sei lá, pode vir a ser ou o maior live action que vai ter de todos, ou simplesmente o pior. Naruto tem uma grande gama de fãs, principalmente aqui no Brasil, né? Em que ele é extremamente mais popular do que eu acho que em qualquer outro lugar, porque aqui, qualquer lugar que você vai, até mesmo pessoas que não assistem anime abertamente, sabem o que é Naruto, sabem quem é o personagem, sabem o que é Konoha e Jutsu, entende? E nisso eles estão tendo um grande peso nas costas. É uma coisa tão grande quanto Naruto. Na minha opinião, né? O One Piece, pra mim, ia ser bem maior, né? Só que o One Piece foi um live action que levou muito tempo, dinheiro e também levou bastante tempo e dinheiro. O live action levou bastante tempo e dinheiro, né? E foi aquela coisa grandiosa, né? Eu fico imaginando sobre o live action de Naruto, né? Que vai ter um estúdio como, sei lá, Lionsgate, que é um estúdio enorme de Hollywood para poder trazer, né? Sendo que tem muitas coisas que me deixam curioso sobre a produção desse live action, mas eu vou deixar na mão do Uzumaki aqui, que se autoproclama o maior fã de Naruto que já existiu, né? Então deve ter coisa pra falar pra caralho. Bem, galera, isso o Monk ele não tá errado, sabe? Naruto, pra mim, é uma obra que faz parte realmente da minha vida. É algo que, na minha formação como pessoa, foi e é ainda muito importante. E, sinceramente, eu estou, ao mesmo tempo que muito ansioso, eu também tô muito receoso com o que eles vão produzir, com o que eles vão nos entregar. Mas também estou esperançoso porque, bem, a Lionsgate, ela é um estúdio realmente bom. Pra quem não sabe, ela é o estúdio, por exemplo, que produziu todos os filmes de John Wick, que, pelo menos em questão de filmes de ação, são realmente muito bons, sabe? Filmes acima da média que revolucionaram esse cenário, esse gênero de filmes. Em questão, Naruto é uma obra que ela é muito conectável com as pessoas, sabe? Principalmente a primeira parte. E aqui eu acho que é um ponto muito interessante, na real essencial a ser conversado e a ser realizado. Naruto, ele é uma obra que ele tem uma base, porém a parte mais mainstream, a parte onde os maiores eventos, catástrofes e tudo isso acontece é na parte do Shippuden, mas Naruto tem a sua base
essencial que é Naruto clássico. E é aqui que pega. Naruto clássico, ele é facilmente o anime talvez mais conectável assim com a maioria das pessoas. Naruto é aquilo, um órfão fudido, fracassado. Filho da puta! Desgraçado! Eu tava tão bem! Por que você fez isso? Bem, Naruto clássico, ele é tão famoso, a obra em si, mas a fase clássica, ela consegue ser tão conectável com as pessoas, porque Naruto é aquilo, é a história de um órfão fudido, sem pai, sem mãe, um fracassado basicamente, e sinceramente eu acredito que quase ninguém na vida é o Sasuke, tá ligado? Um prodígio foda que sabe de tudo. E aqui a gente tá falando de sentimento, sabe? Se você for parar pra pensar, por exemplo, o universo Marvel, que na minha opinião, no seu encerramento, no arco do Thanos, ele é algo tão grandioso porque ele teve uma base muito bem construída, sabe? E é isso que tem que ser feito com Naruto, entendem? Para chegarmos, por exemplo, na fase da Quarta Grande Guerra Ninja, que com certeza, em questão de escala, é o maior que Naruto tem em sua história, a gente tem que, por exemplo, passar pro arco dos Zabuza, que define muito bem o que é o mundo ninja, como funciona aquele sistema, como funcionam aquelas pessoas que estão inseridas dentro dele, entende? Isso é muito importante porque, por exemplo, o arco dos Zabuza, ele forma muito do caráter do Naruto, sabe? Ensina pra ele muito do que é ser um ninja e qual vai ser o caminho que ele vai seguir, como que ele vai combater esse sistema e como ele vai formar o próprio pensamento, entendem? Começar do simples em questão de escala, mas porém complexo em questão de emoção e conectividade é essencial. O arco dos Zabuza, aí depois o arco Chunin e por aí vai, até o resgate do Sasuke, encerrando assim o ciclo do Naruto clássico, óbvio em questão do live action, e daí dando início à fase do Shippuden. Eu acredito que é uma obra que tem muito potencial para se tornar algo assim colossalmente gigante, mas que também pode dar muito errado, e infelizmente eu falo isso com bastante peso no meu coração. Mas eu vou colocar fé de que vai ser algo muito bem feito e muito bem explorado, porque sinceramente, pra dar errado os caras vão ter que se esforçar, tá ligado? Minha parte aí. Mas como você tava falando, né? Já da puta! Você sabe agora como é! Mas como você tava falando, né? Isso é uma coisa que realmente é um fato, né? Que em relação ao arco do Thanos e na Marvel, em que tudo é construído pra chegada dele, né? Desde o Vingadores 1, né, que ele aparece lá na cena pós-crédito. Aí tem Era de Ultron mostrando ele sentado e tal. Aí tem Eternos, tudo isso, tipo, prevendo a chegada dele no planeta, né, para que ele possa fazer o estrago dele. E uma coisa é fato, né, Naruto, ele tem uma base muito forte, uma base muito bem desenvolvida, né? Mesmo que ele se perca no meio, né, sendo que isso é uma parada que eu espero que eles alterem nos filmes, né, que eles consigam deixar a obra mais fluida, né, porque Naruto tem sim suas dezenas de qualidades, mas um problema muito sério que Naruto tem, né, sempre teve na verdade, mas ficou mais evidente no Shippuden, foi em questão da fluidez, né? Ele sempre foi um anime que ele teve um universo pré-estabelecido, né, em que as lutas eram mais estratégia e mais juntos em si. E no Shippuden eles descarregaram e resolveram fazer lutas mais exageradas, com poderes exagerados. É uma coisa padrão shonen e escalando esse tipo de poder, né? Mas eu acho que Naruto acabou perdendo um pouco na mão na hora de fazer isso. E isso é uma parada que eu quero ver de diferente no live action, né? Porque uma coisa que eu amo em Naruto é o taijutsu, tá ligado? Que tipo, na história tem lutas muito bem coreografadas, sendo que dá pra ver vários vídeos compilado de lutas de Naruto que foram de filmes, entende? Por exemplo, a luta da Sakura contra um Otsutsuki lá, né? E isso é a mesma luta da Marvel, né? Que é o Soldado Invernal contra o Capitão América, em que você vê claramente como é bem fluido, muito bem explorado. E é uma coisa que eu quero ver mais no live action, porque eu acho que eles não vão focar muito nas lutas por jutsu, entende? Vai ser algo meio Cavaleiros do Zodíaco, em que foi um live action péssimo, né?
mas tinha coreografias legais, entende? O próprio live action de One Piece, você não vê muito das Akuma no Mi, você vê mais lutas corpo a corpo, e isso funciona, né? Porque fica legal no padrão da série, entende? Em que eles não precisam ficar exagerando em CGI, fazendo somente lutas bem exploradas dentro daquele universo de uma maneira diferente. Bem, né? Esse daqui foi o conteúdo da semana, né? A gente falou bastante sobre o live action, né? Alguns bons, alguns ruins e alguns que tem grande potencial, né? Eu consegui explicar bastante sobre o meu ponto sobre cada um dos três, né? Tanto em relação ao potencial, quanto em qualidade, quanto em também falta de qualidade, né? No geral, eu acho que os live action, tanto de animes e também live action de videogame, tem um grande potencial para ter bastante evolução no futuro, né? E poder se tornar possivelmente um dos maiores tipos de mídia que a gente vai ter daqui a alguns anos. E é aquilo, galera, o sucesso que a gente teve com os live actions de heróis, olha, facilmente dá pra ter o mesmo, ou quem sabe até mais, com os live actions de animes, videogames, ou até mesmo livros, tá ligado? Enfim, a gente conseguiu desenvolver o tema do modo como a gente queria e esperamos que nos vídeos futuros a gente evolua cada vez mais. A gente pede desculpa mais uma vez pelos barulhos que teve de fundo, mas bem, vocês sabem, morar com outras pessoas é complicado. No mais é isso, a gente pede encarecidamente, por favor, se vocês gostaram do conteúdo, se inscreva, deixa um like, um comentário, manda bem algum amigo, mesmo que vocês não tenham gostado, por favor, deixem uma crítica nos comentários, incentivem a gente no que a gente pode melhorar e o que vocês acham que a gente pode trazer para o canal. Enfim, esse foi o Misologando de hoje, esperamos mais uma vez que vocês tenham curtido e até mais. Eu sou o Uzumaki. Eu sou o Monk. E bem, esse foi o Misologando de hoje. Mais uma vez a gente espera que vocês tenham curtido. E é isso. Eu sou o Uzumaki. Eu sou o Monk. E a gente se vê na sexta que vem. Falou!